Ver a Terra lá do alto deixará em breve de ser um privilégio reservado aos astronautas. Mais de 10 empresas estão se mobilizando para incluir o espaço extraterrestre nas rotas turísticas. Conheço brasileiro que viajou a bordo de um caça-MiG de fabricação russa e sonha em participar dos voos de turismo espacial. Em entrevista exclusiva, ele fala da experiência que teve e dos cursos que já fez em instalações da NASA na Califórnia. Veja também quais são as empresas que investem bilhões de dólares para tornar realidade o sonho daqueles que desejam se sentir astronautas, ainda que tenham de pagar caro por isso. O turismo espacial é o tema desta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. As viagens espaciais, que sempre exerceram fascínio sobre milhões de pessoas em todo o mundo, em breve devem se tornar parte dos roteiros turísticos. Enquanto isto não acontece, algumas pessoas encontram um meio de realizar seus sonhos. Uma delas é um brasileiro que já deu uma volta por lá. Ele não chegou a fazer a mesma viagem daqueles que estiveram na Estação Internacional, mas sonha com isso. Um aparelho de reconhecimento facial autoriza a entrada da reportagem. Quem dá as boas-vindas para a nossa equipe é um robô helicóptero de fabricação norte-americana, que registra e grava imagens dos visitantes. O mesmo faz este simpático robô. Um terceiro, responsável pela limpeza do local, gira enquanto aspira toda a poeira. Na estante, um cartão postal autografado pelo russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço em 1961. Protegido por uma redoma de vidro, o fragmento de um meteorito que em 1947 caiu na Sibéria, região ao norte da Rússia. Este laboratório, que mais parece ser de um cientista, pertence a José Virgílio Bragueto, um publicitário de Ribeirão Preto, apaixonado por tecnologia e pelo espaço. Bem, eu sempre fui um fã de ficção científica, então eu assistia todas as séries de Perdidos no Espaço, Star Trek, Star Wars, tudo que tinha relacionado ao espaço me interessava. Isso era uma curiosidade de menino. Eu fui crescendo, os interesses foram mudando, mas esse ficou. E eu fui atrás de realizar esse sonho, de estar o mais próximo do espaço possível, de ver como é que a Terra era lá de cima. Para isso, o publicitário procurou uma agência que vendesse um pacote para turistas espaciais. Encontrou o que buscava na Rússia. Em 2007, embarcou em um caça MiG-31 e fez um voo pela estratosfera. Esse voo que eu fiz, ele é apelidado de o voo no limite do espaço. Em inglês, eles chamam de Edge of Space, porque eu não estou no espaço ainda, mas estou no limite entre a estratosfera e as últimas camadas. O caça MiG-31, que levou o turista espacial para essa viagem, é um avião supersônico de alta performance. A gente praticamente faz um voo vertical. Ele tem controle até um certo ponto, depois ele fica um voo um pouco mais difícil de ser controlado. E essa aeronave especificamente, o MiG-31, ela foi desenvolvida para voar na estratosfera. Durante o voo de 40 minutos, José Virgílio realizou o sonho de criança e viu a Terra lá de cima, a quilômetros de distância. Quando a gente vira o avião um pouco de lado, você consegue ver a Terra, você consegue ver a circunferência da Terra. A gente constata que a Terra realmente é redonda, né? É azul? E azul. E a gente consegue ver uma pequena camada de atmosfera também. E ele não parou por aí. Em 2010, embarcou em uma viagem para a Califórnia. O publicitário foi fazer um curso na Singularity University, que fica no centro de pesquisa da NASA, no Vale do Silício. Lá, ele aprendeu a usar várias tecnologias e algumas delas utiliza em sua produtora multimídia. E entre essas tecnologias exponenciais, a gente aprende a importância e algumas tendências, vamos colocar dessa forma. Algumas tendências como a fabricação digital, scanners 3D, impressoras 3D. Daqui a pouco, o brasileiro José Virgílio Bragueto lembra detalhes de sua viagem num caça russo e do que aprendeu com esta experiência.
Agora vamos falar sobre os planos de uma das empresas que desenvolvem projetos de turismo espacial. A britânica Virgin já vende passagens, inclusive no Brasil. Esta agência de viagem em São Paulo oferece várias opções exóticas. Você pode ir para uma praia paradisíaca no Caribe, visitar ursos polares no Ártico ou embarcar em uma nave rumo ao espaço. Quando você olha aquilo, você fala, gente, aquilo que a gente escuta, que a gente vê, existe, né? O futuro está aqui, é o que vai me levar até o espaço e uma coisa que daqui a alguns anos vai ser algo comum. Com certeza, nossos filhos, netos vão fazer essa viagem, do mesmo jeito que você vai até a Disney, você vai fazer uma viagem para o espaço. A agência brasileira é autorizada pela Virgin Galactic a comercializar viagens espaciais. Das 3 empresas que desenvolvem projetos de voos comerciais para o espaço extraterrestre, a Virgin, do bilionário inglês Richard Branson, é a que está mais adiantada. A companhia realiza testes com naves desde 2004. A viagem ao espaço ainda não tem data definida para acontecer. Mas uma coisa é certa, a espaçonave que vai transformar os turistas em astronautas é a Spaceship Two. Os passageiros serão levados a um aeroporto no estado americano do Novo México. Lá, vão passar 3 dias em treinamento antes de embarcar. Ele é para todas as pessoas, para todas as idades e não tem nenhum problema de saúde que impeça de se fazer essa viagem. O treinamento é mais no sentido de você conhecer um pouco da mecânica da Virgin Galactic, de como funciona o equipamento em si, conhecer a tripulação que vai estar com você e você vivenciar um pouco da expectativa já estando no local da tua viagem. Levada por um veículo lançador, a nave com capacidade para 6 passageiros e 2 tripulantes subirá inicialmente a 15 mil metros de altitude. Em seguida, serão ligados os motores de um foguete que chegará a 110 quilômetros da Terra. O passeio terá duração total de 2 horas e meia, com direito a 5 minutos de gravidade zero. Que a partir desse momento que você chega chega nessa subórbita, se desliga o motor e você não tem mais nenhum barulho. É o silêncio absoluto. Então você curte o momento de estar olhando, é o momento mágico da viagem, de estar vendo a Terra de longe. O preço da aventura, $200 mil, cerca de R$400 mil. Por enquanto, quase 500 pessoas já garantiram a sua passagem. Entre elas, 2 brasileiros que preferem manter suas identidades em sigilo. Não há a menor dúvida. O Richard Branson mesmo, ele fala que ele acredita que em 10 anos é um produto que vai custar coisa de $20, $25 mil a viagem. Uma empresa da Califórnia que também investe no turismo espacial já vendeu mais de 100 passagens. E os preços estão bem distantes até mesmo de uma primeira classe. A Xcor, que opera a partir de uma base no deserto de Mojave, na Califórnia, desenvolve um pequeno avião espacial de apenas 2 lugares, para o piloto e o turista, e espera começar a voar no próximo ano. Preço da viagem, $95 mil, perto de R$200 mil. Já a Space Adventures, sediada no estado da Virgínia, tem 200 interessados em pagar $100 mil para um aparelho com capacidade para apenas 2 passageiros. A Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, também aposta nas viagens espaciais e espera ter uma nave pronta em menos de 2 anos. Outro bilionário que está de olho no setor é Paul Allen, cofundador da Microsoft, que criou uma empresa, a Stratolaunch Systems, para fabricar naves espaciais. Para se ter uma ideia da altura que será alcançada por estas naves, vamos comparar com os voos comerciais. Os aviões de passageiros que fazem voos de longa distância costumam voar a 11 mil metros, ou 33 mil pés na linguagem da aviação. A primeira etapa do voo da Virgin chegará a 15 mil metros, portanto, 4 mil metros acima do alcançado por um voo comum. Na segunda etapa, a nave chegará a 110 quilômetros, ou seja, cerca de 10 vezes mais do que os jatos de passageiros. Nesta altura, é possível experimentar a gravidade zero.
Desde 2001, 7 turistas já foram ao espaço, mas em voos não regulares levados por astronautas russos. Diante da falta de verba para seu programa espacial, a Rússia se aproveitou da curiosidade destas pessoas e cobrou uma fortuna pelas passagens. O empresário americano Dennis Tito foi o primeiro turista a subir numa nave Soyuz e passar uns dias na Estação Espacial Internacional em 2001. Seguiram-se o sul-africano Mark Shuttleworth em 2002, o americano Gregory Olsen em 2005, a americana nascida no Irã, Anoushi Ansari, em 2006, o americano de origem húngara Charles Simonyi, por 2 vezes em 2007 e 2009, o americano Richard Garriott, em 2008, e, por último, o canadense Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil, em 2009. Sabe-se que todos eles pagaram caro pela viagem. O primeiro, Dennis Tito, teria pago 20 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais. E os demais, pelo menos a metade disso, o que torna o valor atual da passagem 200 mil dólares ou 400 mil reais, uma verdadeira classe econômica. A exemplo dos voos espaciais com fins científicos, as naves que levarão turistas também passam por inúmeros testes. Richard Branson, dono da Virgin Galactic, afirma que a aventura será a mais intensa e maravilhosa experiência que os passageiros podem imaginar. Eles vão experimentar a falta de gravidade e poderão ver a Terra lá de cima por meio de janelas panorâmicas de uma altura de mais de 100 quilômetros, o que permite uma sensação única. Tudo isso, diz Branson, num voo planejado nos mínimos detalhes para oferecer uma experiência de tirar o fôlego. Fabricada com um composto de carbono produzido especialmente para a Virgin, a nave marca uma nova etapa na tecnologia aeroespacial. Viajar pelo espaço, conhecer outros planetas, chegar à Lua. A tentativa dos cientistas de desbravar o universo está presente há muito tempo na história da sétima arte. O cinema pisou na Lua antes mesmo do homem. O balé das naves espaciais entrou para a história do cinema. 2001, Uma Odisseia no Espaço, vai do passado pré-histórico ao futuro. A obra-prima de Stanley Kubrick, de 1968, retrata o silêncio absoluto do universo. Diferente de outras produções de ficção científica, onde as explosões são ouvidas no espaço sideral, o filme de Kubrick foi fiel à lei da física, que determina que o som não se propaga no espaço. Já o tema do filme dá crédito para um brasileiro. Os arranjos de Assim Falava Zaratustra, de Richard Strauss, inspirada no livro de Nietzsche, foram feitos por Elmir Deodato. Em 1977, George Lucas, o mestre dos efeitos especiais, lançou a saga Guerra nas Estrelas. O filme conquistou fanáticos admiradores por todo o mundo e arrecada fortunas até hoje, com relançamentos e merchandising. Em Os Eleitos, filme de 1983, o presidente John Kennedy faz a promessa: em 10 anos, um americano chegará à Lua. 7 astronautas são escolhidos para embarcar nessa aventura. Em 1990, foi a vez de Arnold Schwarzenegger. O Vingador do Futuro vai para Marte. Ele nem imagina os perigos que o esperam no planeta vermelho. O descobrimento de um portal para o espaço que permite o transporte interestelar. Este é só o começo da história de Stargate, filme de 1994, que gerou várias temporadas de uma série de TV. Em Apollo 13, de 1995, os astronautas lutam por suas vidas em meio a um suspense sobre o destino da nave. O tema espaço já despertava interesse desde os tempos do cinema mudo. Viagem à Lua, de 1902, conta a aventura de um grupo de astrônomos que viaja ao satélite da Terra em uma cápsula lançada por um canhão.
E eles chegam lá 67 anos antes do astronauta real Neil Armstrong. E nesta história, a Lua tem rosto igualzinho ao nosso. O curta-metragem do diretor francês Georges Méliès é considerado o primeiro filme de ficção científica da história do cinema. No próximo bloco, os russos estão chegando e ameaçam deixar Estados Unidos e Europa Ocidental mais uma vez para trás. E mais, cientistas já planejam a construção de um hotel no espaço. Pioneira na conquista do espaço, a Rússia vai deixar os Estados Unidos e a Europa Ocidental mais uma vez para trás. A empresa espacial russa Energia, fabricante das cápsulas Soyuz, que tem feito dezenas de viagens bem-sucedidas nas últimas décadas, prepara uma novidade. Está construindo uma nova nave que vai levar turistas para passear em volta da Lua. Este projeto deve se tornar realidade em 2014. A nave, que será uma versão mais moderna da Soyuz, fará 2 tipos de viagem: a Lua e a Estação Espacial Internacional. Se a opção for apenas pela ida à Lua, a jornada será de 8 a 9 dias. Se incluir uma estadia na Estação Internacional, pode durar até 3 semanas. Os preços ainda não foram divulgados, mas sabe-se que não faltarão interessados. E outra viagem já com preço estabelecido está sendo planejada para 2016. A empresa, que também tem sede em Moscou, chama-se Rússia Tecnologia Orbital. A simulação em computador mostra o tipo de nave que deverá ser utilizada e como será feita a acoplagem na estação hotel. O módulo ficará em órbita da Terra a 350 quilômetros de altura, de onde será possível desfrutar de uma visão panorâmica do globo. No interior da estação, os visitantes terão um amplo espaço para circular sem gravidade e também poderão participar de inúmeras atividades. Os preços foram calculados em níveis estratosféricos. 5 dias a bordo da estação hotel vão custar $160 mil a diária, ou seja, $800 mil, cerca de R$1.600.000 por um passeio de menos de uma semana. A ocupação do espaço extraterrestre tem sido o alvo principal da corrida entre as grandes potências, que vem sendo travada há meio século. Com o fim da era dos ônibus espaciais, a NASA aposta em outra geração de naves, que vem sendo planejada em parceria com empresas particulares. Uma delas é a BA-330, projetada pela Bigelow Aerospace. Nesta animação computadorizada, a nave é lançada por um foguete Atlas em direção a uma estação orbital desenhada pela Boeing. A nave pode transportar até 7 astronautas que poderiam permanecer durante semanas ou meses a bordo da estação. Ao final da missão, a nave utilizaria seus próprios retropropulsores para se descolar da estação, iniciando a viagem de volta. Após a reentrada na atmosfera terrestre, quando as temperaturas aumentam violentamente, seriam acionados os paraquedas para garantir um pouso suave e seguro em terra. Você consegue imaginar como seria um hotel no espaço? E você gostaria de se hospedar nesse hotel? Já tem gente trabalhando nisso e os projetos não devem demorar muito para se tornar realidade. Os mais otimistas preveem para dentro de 3 a 4 anos a inauguração do primeiro hotel a ser construído no espaço. O projeto também é da empresa Bigelow, que trabalha em colaboração com a NASA. A ideia é juntar vários módulos espaciais que poderiam ser utilizados tanto com fins turísticos como de pesquisa. Internamente, os módulos serão divididos em compartimentos, como se fossem quartos de hotel. Numa primeira etapa, a estação ficaria em órbita da Terra, mas no futuro teria potência suficiente para se deslocar até a órbita da Lua ou para fazer viagens interplanetárias.
E se tem uma pessoa que gostaria de se hospedar num hotel como esse, é o brasileiro José Virgílio Bragueto. Ele já fez um voo num MiG russo e sonha em voar mais alto. Em 2007, José Virgílio fez uma viagem a bordo de um caça supersônico russo, o MiG-31. Para suportar as condições de um voo entre 20 e 50 quilômetros de altitude, o publicitário teve de usar um traje espacial. A primeira parte, mais demorada de todas, é a colocação do traje pressurizado. Tá? Porque no caso de uma despressurização mais forte, te protege. Depois disso, isso é conectado também num capacete, que ele também é pressurizado. E aqui dentro desse capacete a gente tem ainda uma touca, que é todo o sistema de comunicação, que fica aqui por dentro. Todo o sistema de comunicação fica aqui por dentro. A gente fala e ouve por aqui. E nós temos duas entradas de oxigênio aqui também. Uma, que é para suporte à vida, de oxigênio que entra no capacete, e de energia para comunicação. E outra, que é essa lateral aqui, que entra na roupa pressurizada, que é o que injeta ar dentro da roupa no caso de uma emergência. O turista espacial relembra em detalhes as etapas da viagem. Quando nós decolamos, a gente decola, no meu caso, durante o dia. Então, a gente tem céu azul e, à medida que nós vamos subindo para camadas mais altas, o céu vai deixando de ficar azul, ele vai escurecendo, até que a gente chega numa altitude que você já começa a ver as estrelas, isso em pleno dia. E o curioso também é que, à medida que nós vamos subindo, em voos convencionais você tem referenciais visuais, seja o solo ou a camada de nuvens ou o que seja. Quando nós vamos num voo muito alto, um voo na estratosfera, você não vê nuvem, você não ouve praticamente som nenhum, nós estamos numa velocidade supersônica, então a impressão que dá é que você está parado. E depois, na descida, aí sim você começa a ter uma descida um pouco mais turbulenta, né? Porque lá em cima o ar é praticamente inexistente, é muito rarefeito. Então, à medida que você vai descendo, você vai entrando em camadas mais densas da atmosfera. A gente vai sentindo tudo aquilo que você não sentiu na subida. E lá de cima? Qual a sensação de ver a Terra? Consegui ver os países sem fronteiras sociais, políticas, religiosas. Então, isso faz com que a gente tenha me fez ter uma percepção, me fez despertar para uma noção de mundo globalizado diferente. Conta para mim os próximos planos, por exemplo, esse voo aí da Virgin, né, do turismo espacial, isso te interessa? Isso me interessa bastante, sem dúvida. Isso aí seria um próximo passo que eu adoraria fazer. Enquanto sonha com a oportunidade de visitar o espaço, José Virgílio coloca em prática as lições que aprendeu em seu voo pela estratosfera. E me realizei uma parte como ser humano quando eu estava lá em cima, e consegui observar a fragilidade da Terra, como pequeno nós somos, e isso me tornou um ser humano mais responsável pelos meus atos aqui como cidadão do planeta. No próximo bloco, em atividade há mais de 10 anos, a Estação Internacional ainda vai abrigar inúmeros projetos. E mais, a exemplo dos antigos navegadores, os cientistas procuram um lugar no espaço para projetos de colonização. Há mais de uma década, a Estação Espacial Internacional serve de laboratório e casa para astronautas de diversos países. O projeto representa um grande passo dos cientistas rumo à colonização do espaço. A ISS, sigla em inglês para Estação Espacial Internacional, entrou em órbita há 12 anos e, desde então, se mantém continuamente habitada por astronautas e, ocasionalmente, turistas espaciais. 202 pessoas de diversas nacionalidades já participaram das 30 expedições à ISS, cuja tripulação atual é formada por russos, americanos e um holandês. A Estação Espacial Internacional é um projeto conjunto dos Estados Unidos, Rússia, Japão, Canadá e da Agência Espacial Europeia. A estrutura, do tamanho de um campo de futebol, funciona como um laboratório, onde os membros da tripulação realizam pesquisas relacionadas às áreas da astronomia, física e biologia, entre outras. A estação
também está preparada para servir como base para futuras missões à Lua e Marte. Apesar de não pertencer ao grupo de países membros, o Brasil mantém um acordo de cooperação com a NASA para fabricar equipamentos e, em troca, enviar astronautas nas expedições. Em 2006, Marcos Pontes foi o primeiro e até agora o único brasileiro a visitar a estação espacial. Segundo os especialistas, a ISS deverá permanecer em operação até 2028. Com o planeta superpovoado e sob constante risco ambiental, os cientistas buscam um lugar no espaço que reúna condições para garantir a continuidade da espécie humana. Mas, por enquanto, a colonização desses outros planetas ainda é um sonho distante. Os astrônomos já confirmaram a existência de planetas com um clima muito parecido ao da Terra. O HD 85512b é o que mais se assemelha ao globo terrestre. Ele tem quase 4 vezes o tamanho do nosso planeta e está a uma distância ideal do Sol daquela área. Portanto, não é nem muito quente, nem muito frio, o que aumenta as chances da existência de água. Mas o HD 85512b está localizado fora do nosso sistema solar e ainda não há uma tecnologia que garanta o envio de missões tripuladas para destinos tão distantes. Por esse motivo, as pesquisas ligadas à colonização espacial estão concentradas em Marte e numa das luas de Júpiter chamada Europa, onde há fortes indícios da presença de água. Em Marte, as temperaturas variam entre menos 140 graus no inverno e máxima de 26 no verão. Apesar disso, os cientistas acreditam ser possível alterar o clima do planeta para que o homem possa habitá-lo dentro de 50 anos, aproximadamente. Para viabilizar a colonização de Europa, uma empresa norte-americana desenvolveu o projeto Artemis. O plano inclui a escavação das camadas de gelo da Lua de Júpiter e a construção de iglus para habitação humana. Enquanto as empresas planejam incluir o espaço extraterrestre entre as rotas turísticas, os cientistas não param de fazer novas descobertas sobre o universo. Vamos ver um rápido resumo de algumas delas. As lentes do telescópio Hubble captaram as tempestades na constelação de Centauro, que dão origem a estrelas conhecidas como supernovas. Esta é a imagem de uma estrela em formação, reproduzida em computação gráfica, que fica localizada na nuvem de Magalhães, galáxia satélite da Via Láctea. Já esta foto, tirada pela sonda Cassini da NASA, mostra o terreno ondulado da maior lua de Saturno, Titã, e revela o contraste entre o tom alaranjado e as nuvens azuis do Polo Sul de Titã. Turismo espacial, viagens científicas, a fascinação do homem com o espaço não tem limites. E a tendência é de que esse fascínio aumente ainda mais com as novas descobertas. Só nos últimos tempos, os astrônomos confirmaram a existência de milhões de planetas semelhantes à Terra. Eles estão espalhados entre bilhões de estrelas e galáxias num universo que não para de se expandir. Será que um dia o homem conseguirá chegar mais perto desse mundo ainda desconhecido? O Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá!